Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Caos Corporativo, na temporada Tá no Radar. Hoje a gente conversa com Daniela Aledo, diretora global de Gente e Cultura da Balduco. Ela lidera iniciativas para o desenvolvimento de mais de 8.000 colaboradores no Brasil, Estados Unidos e Peru. Seja muito bem-vinda, Dani. E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui, Amanda Costa. Aqui, Fê Bragato e, claro, episódio novo tem convidada nova. Nobre convidada, Dani Aledo. Que alegria ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, como eu havia comentado com vocês. É um orgulho estar num espaço desse tão legal, com pessoas tão especiais. Então, sim, espero dar o meu melhor para esse momento com vocês aqui hoje. Ah, lógico que vai dar o melhor. Muito bom. Estamos com a temporada Tá no Radar, no ar. E hoje, neste episódio, a gente vai ouvir desta mulher que tem mais de 20 anos de experiência no setor de gestão de talentos. Você já ouviu aí a bio dela no começo, na nossa abertura. E ela vai falar pra gente o que é que tá no ar nesse setor e especialmente lá onde ela trabalha. Um lugar familiar para todos nós que só de falar o nome já vem o gostinho na boca. Cheirinho. O cheirinho no ar. Dani, eu queria que você começasse contando pra gente a história dessa empresa encantadora na qual você trabalha, que é uma história, na verdade, é uma história de uma empresa e é uma história de como o Panetone chegou ao Brasil. Exatamente. Acho que assim, para a gente começar, eu quero falar que quem colocou o panetone do Brasil, essa cultura da gente comer panetone no Natal, foi a Balduco. Então, há 70 anos atrás, um italiano veio para o Brasil fazer uma cobrança de uma máquina que ele vendia, mais de uma. E aí, quando ele chegou aqui e olhou em volta, ele falou, puxa vida, aqui é muito parecido com a Itália, mas olha só, não tem panetone, não tem as coisas que a gente tem lá na Itália. Mas ele ficou encantado com a cultura, com as pessoas, com o clima, então que realmente lembrava muito a Itália. Então ele viu essa oportunidade, voltou de navio, pegou a família e veio para o Brasil aqui, aí abrir um primeiro negócio que é uma doceria no Brás para fazer o panetone. E aí, e lá em 1940, tudo isso aconteceu a partir de 1948. Em 1952, ele fez o primeiro panetone, começou a vender e esse negócio deu certo. Tem uma lenda que eu acho que é muito legal, tem várias lendas, né, em volta desse símbolo de Natal que é o panetone, mas tem uma que eu gosto de contar que eu acho que é muito legal, é que em determinado momento o senhor Carlo, ele teve a ideia de, vou jogar na cidade uns papeizinhos contando que a gente vende panetone. Então, ele pegou aqueles aviõezinhos que soltam, os papelzinhos, que soltavam para os santinhos e tal, e soltou uns papeizinhos falando, olha, tem panetone, quem quiser vem aqui buscar. Super marqueteiro! Super empreendedor, Visionário né? já, né? Porque... E aí, a partir não dessa tinha história... marketing digital, né? Não tinha marketing Google digital aí. Não, imagina lá atrás. Mas ele Muito deu bom. o jeito das pessoas conhecerem, as pessoas foram atrás e a partir daí montou a fábrica e hoje é o tamanho que é a Balduco, que hoje, mais do que conhecida no Brasil, é conhecido fora do Brasil também. Então, acho que é uma história de empreendedorismo, de um empreendedor italiano. Hoje a empresa ela é 100% brasileira, né? Então, a gente tem um grupo... Hoje a gente tem nossa unidade está em Guarulhos, nós temos fábricas em Guarulhos, nós temos fábricas no Nordeste, nós temos fábrica nos Estados Unidos. Então, quer dizer, hoje já é grande, mas tudo começou lá com um sonho de trazer alguma coisa que era muito diferente, que não tinha no Brasil. Que bacana, né? E olha, quanta gente se engana achando que veio da Itália, realmente, né? Que a empresa é italiana. A receita veio, né? A receita veio, tá aqui agora. Ficou aí. aqui. Muito bom. Agora, Dani, a gente tá aqui, né? Fiquei curioso com toda essa sua... trazendo essa história da Balduco e tudo mais. Você já tá lá na Balduco há um tempinho. E eu quero entender o que é o seu maior desafio. O que tá no radar do RH lá na Balduco? Legal, obrigada por perguntar. Acho que o que hoje está anotado lá com a gente tem muitas coisas que a gente está fazendo, principalmente focado com olhar para a liderança, mas hoje nossa principal prioridade é como que a gente começa a olhar o futuro do trabalho através da automação e da integração de inteligência artificial nos trabalhos que a gente realiza hoje.
Então, antes essa era uma pauta que a gente via muito mais em empresas de tecnologia, né? E não se falava tanto numa empresa, por exemplo, como de produto, como a Balduco, mas que hoje se faz necessário a gente começar a pensar que funções a gente deveria automatizar, ou que funções a gente deveria copilotar junto com os nossos colaboradores. Isso hoje está na minha pauta como prioridade para a gente começar a falar com o CEO, para a gente começar a falar com os líderes e fomentar esse assunto dentro da Balduco. Dani, então conta pra gente, Uhum. onde é que o Panetone se conecta com a IA? Maravilhoso. Acho que conectam de Tudo a muitas ver. formas. Então, olha só que a sua pergunta é super interessante, porque quando a gente fala de uma empresa que está focada em desenvolvimento de produto, é muito difícil a gente começar a falar sobre inteligência artificial. Parece que está muito distante. Então, eu acredito muito que, como prioridade dentro, não sei eu falo por mim, mas assim, outras empresas que estão nesse mesmo lugar, que não são empresas de tecnologia, o nosso grande papel como RH é como que a gente começa a criar esses tipos de discussão de cima para baixo. Porque o CEO precisa acreditar, né? A liderança precisa acreditar que isso que vai melhorar a produtividade, que a gente tem aí um desenvolvimento de criatividade, inclusive para acompanhar as futuras gerações. Então, eu acredito muito que esse é um assunto que tem que estar a partir, não só nesse ano, mas para os próximos anos, Uhum. como pauta dentro dos RHs. Ô, Dani, é legal você trazer isso que tá lá no radar, né? Essa questão de inteligência artificial, com essa conexão, né? Que todo mundo fica pensando, tipo, nossa, mas o meu negócio não tem nada a ver com inteligência artificial. Eu não vou nem pensar nisso agora. E é importante, né? Você tá trazendo, e realmente, todos os dados, as pesquisas mostram que a gente precisa trazer inteligência artificial, né? Isso tem que estar no radar de absolutamente todo mundo. Hoje tem um dado do Fórum Econômico Mundial que fala que 50% dos trabalhadores vai ter 50% das habilidades deles ali também vai ter que ser retreinadas, né? Vai ter que aprender novas coisas. Então, ou seja, metade da nossa força de trabalho é muita coisa. E tem dado já que diz que agora, em 2025, é o nosso prazo, né? O que você acha que é o principal desafio na hora de treinar essas pessoas? Porque a gente tem desde a geração que já chega tecnológica e com inteligência artificial aqui, né? No chip Uhum. já, e a galera que tem um pouquinho mais de conservar ali, de falar assim, não, é mais tradicional, já tá funcionando e tudo mais. Como é que é, então, levar esse conteúdo para essas diferentes gerações? Então, acho que a grande coisa que a gente está fazendo na Balduco, e aí eu vou trazer um pouco para dividir a experiência, é a gente começar a mostrar que eu vou dar um passo anterior. Com a chegada do chat GPT, e a Balduco, eu acho que nenhuma empresa dá chat GPT para as pessoas trabalharem. Você tem que comprar ou você usar ali Sim. meio free. Aqui na Escola Aqui do é Caos é institucionalizado. institucionalizado. A Maravilhoso. gente usa e a gente orienta como usar. Porque isso é Sim. importante, né, Fê? Exato. Porque, assim, a empresa que não institucionaliza o uso e que não orienta como usar, pode ter certeza que os funcionários e as funcionárias estão usando e podem, inclusive, estar expondo os dados da organização. Exatamente. Então, é melhor Exato. assumir, né, Fê? Porque essa questão de usar na ilegalidade, o que acontece? A pessoa vai lá e coloca um dado que é dado sensível e não sabe do risco que está correndo, porque qualquer coisa que a gente põe na internet, ainda mais agora a inteligência artificial, acabou. A gente fala que é uma pegada digital. A pegada vai ficar ali. Então é melhor levantar a mão e falar assim, olha, eu estou usando e eu quero usar. O que a gente pode fazer para institucionalizar? Porque daí vai lá, assina o ChatGPT como time, como enterprise, porque daí você tem a questão de criptografia. Então você protege os seus dados e pode usar tranquilamente. Então, eu acho que até é ótimo a gente estar falando de ChatGPT, porque eu comecei a pensar mais, e acho que as empresas, até nas discussões que eu tenho com outros RHs, a gente começou a pensar em falar sobre futuro do trabalho com inteligência artificial a partir da entrada desenfreada de ChatGPT nas organizações. Então, a gente começou a perceber que as áreas começaram a usar para todo tipo de atividade. Não é numa determinada área. No administrativo, praticamente todo mundo usa. Então, e foi percebido também que as pessoas entendem que, poxa, melhora meu desempenho, eu consigo ser mais criativo, eu consigo ser mais produtivo e trago mais conteúdo para a organização como um todo. Sim. Então, a partir desse olhar, hoje a gente pensa, poxa, qual que é o meu papel como RH? Eu deveria começar a olhar em que funções eu deveria ter inteligência artificial copilotando junto com esses colaboradores. Então, o que antigamente a gente falava sobre adaptação de IA para o mercado dentro do trabalho,
hoje a gente fala como é que eu integro realmente, que é o que vocês estão fazendo, como é que eu integro isso dentro das minhas atividades. Isso é um grande papel do RH. Então, olhar para as funções e entender que funções que eu posso ter mais automação e não trazer outras pessoas. E como tem sido essa experiência lá na Balduco? O que vocês têm feito? Exatamente isso. A gente tem... Primeiro, a gente começou um trabalho de começar a conversar com as lideranças. Então, começar do CEO, com os nossos CEOs e diretores, a ter uma conversa sobre a importância de ter comitê de inteligência artificial. Já tem lá? Já foi criado? A gente está institucionalizando, vai começar a institucionalizar esse ano, tá? Uhum. Um comitê de inteligência artificial, um comitê para automação, porque hoje isso aí ficava meio na demanda de TI. Chegava para TI, TI vai lá e desenvolve para um. Chega para TI, desenvolve para o outro. Não tem uma coisa que a gente olha como um todo. Que, inclusive, você pode copiar o que está usando de um lugar para o outro, quando você tem uma visibilidade maior. Então, a gente começou a falar sobre a importância de ter esse comitê e, a partir daí, começar a olhar para as funções. Esse trabalho de olhar para as funções hoje, primeiro, a gente capacitou o RH para entender que ao invés de uma área vir me pedir, olha, eu preciso de um colaborador, deixa eu entender o que você precisa, qual atividade ele vai fazer. Que antigamente, se fosse a gente olhar alguns anos atrás, eu falaria, tá bom, vou colocar aqui mais um headcount e vamos contratar. Hoje não, hoje a gente fala, o que ele vai fazer? Deixa eu entender se é uma automação, um trabalho de inteligência artificial, ou se eu posso trazer realmente uma outra pessoa. Ô Dani, aí tem mais um desafio, né? Porque quando a gente começa a olhar para o desenvolvimento das pessoas, você trouxe esse ponto da questão de, tipo, antes eu precisava de headcount. Então, por exemplo, antes eu tinha uma equipe de 10 pessoas. E hoje eu vejo que talvez uma pessoa com inteligência artificial consiga fazer o que 10 pessoas fazem. E aí tem uma questão do recurso humano, né? Dos recursos humanos olharem para isso e falar assim, agora... É o meu desenvolvimento humano para essa pessoa, eu tenho que olhar para as 10, então tá mais um desafio aí nesse desenvolvimento também, né? Exatamente. Eu acho que o desafio está em a gente entender, assumir como RH que isso também está dentro da nossa prioridade e a gente tem que ter a competência necessária para fazer esse tipo de análise, trazer esse mesmo mindset pro líder, porque ele também precisa nos ajudar a fazer esse entendimento. E o último, mas e principal desafio é que é alguma coisa muito cara. Então, que você também precisa ter um business case. Então, assim, eu falo que inteligência artificial, apesar de ser um assunto da moda e tudo, é a ponta de um iceberg, de alguma coisa de muito grande que a gente tem para construir. Porque tem mudança de comportamento de líder, mudança de mindset do que eu posso, do medo das pessoas... Poxa, será que eu vou passar meu trabalho para a máquina, então vou perder meu trabalho? Então, tem trabalho de requalificação eu falo, de reskilling, de upskilling dos colaboradores. Então, tem muita coisa para ser feita a partir dessa palavrinha tão pequena, mas tão impactante. Mas quando você diz que é caro, você está se referindo exatamente a quê, Dani? Quando a gente fala, por exemplo, eu vou criar uma automação para uma determinada atividade, eu vou ter que fazer uma determinada automação. Tento um custo de desenvolvimento que, inicialmente, para empresas que não são de tecnologia, tem que contratar uma empresa de fora, tem que chamar alguém para poder entender. Num primeiro momento... Mas quando for assim, fala com o Felipe Bragato. agora a gente já está em casa. Felipe Bragato, ele sabe todas as artimanhas pra gente usar a inteligência artificial de um jeito bem econômico, não sabe, Fê? De verdade. Mas não, é porque isso. eu fiquei até curiosa, porque às vezes a gente tem essa visão mesmo, que é caro, que é difícil. E na real, assim, tem muita coisa bem acessível, né, Fê? Tem muita coisa que a gente consegue simplificar. Que eu acho que tem muita gente também que olha pra inteligência artificial e vê que é um potencial ali, é um negócio, né? Aí fala assim, vou aproveitar deste momento. Mas eu acho que o aproveitar desse momento tem que ser também para ajudar as pessoas. E ajudar, às vezes, é simplificar. É isso. Então, olhar ali e falar, ok, é caro, mas é caro talvez no sentido de, putz, pode levar tempo e não só investimento financeiro, e às vezes mexe no modelo de negócio, né? Acho que por isso também tem essa questão do caro, né? Então, pode ser caro para o negócio, porque tem essa transição. Isso. Mas pode ser simples. Mas com business case, por exemplo, se você está falando, poxa, em vez de eu ter um investimento de trazer uma pessoa que não vai gostar de aquela atividade repetitiva, ou não vai... Então, você está colocando uma automação no business case e se paga. Mas você tem que ter tempo, você tem que ter uma pessoa que pare para fazer aquilo. Então, é toda uma mudança de como a gente vai construir isso nos próximos anos. Até para vender essa ideia internamente, né? O que eu lembro, assim, quando eu estava na Accenture, há mais de 10 anos atrás, a Accenture reconhecia colaboradores
que traziam oportunidades de automação dentro das suas atividades. Isso é Então, eu ótimo. poderia ser promovida ou receber até um mérito se eu trouxesse uma oportunidade que falasse, olha, isso aqui reduziu o meu tempo em tantos por cento. Ou isso aqui tirou uma atividade que eu fazia, eu não preciso fazer mais. E eu lembro que isso era tão incrível, porque assim, ninguém tinha medo. Muito pelo contrário, ficava caçando uma oportunidade de automação ou de usar um tipo de ferramenta diferente. Como que eu trago essa mesma mentalidade de empresas de tecnologia, que já fazem isso há muitos anos, para empresas que são de produtos, né? Para empresas que o foco até o momento foi desenvolvimento de produtos e que não era desenvolvimento de atividades. Por isso que eu acho que dentro das atividades do RH, entre todas as prioridades, né, e tudo que está acontecendo, essa tem que estar na agenda com certeza, porque também vai precisar de uma mudança nossa, como RH, de todo o RH, para apoiar essas lideranças. É legal você trazer dessa questão de... Você falou, estava em tecnologia, né? E que agora está na empresa como um todo. Ou seja, quase que virou core também, né? Faz parte da estratégia, né? Tem Não que tem tá. como não pensar mais o negócio sem a tecnologia, sem a inteligência artificial. E aí tem uma questão de tipo, ok, vão ter empregos que vão mudar o escopo, porque eu vou ter funções que eram muito repetitivas, muito operacionais e que a inteligência artificial vai me ajudar. E eu vou ter novas funções sendo criadas também, né? Então, talvez eu tenha um equilíbrio aí, ainda a gente não sabe. É muito imprevisível. Eu acho que até nesse estudo, a hora que a gente começa a olhar para isso, fica difícil de entender, porque com esse avanço da inteligência, a gente mal sabe o que vai poder ser criado com essa quantidade de informações que a gente recebe, de automação que a gente pode fazer, né? Felipe, eu sei uma coisa que não vai mudar. Ah, pronto. O quê? Na Balduco, a receita do panetone não vai mudar. Não vai por favor. mudar, não, até porque é sucesso, né? Aliás, olha só o que chegou, gente. Dá Olha licença, só. gente. Dá licença. Adoro, Deixa eu obrigada, Ana ver. Clara. Que delícia. Obrigada, Imagina. Dani. Que gentileza. Ave Maria, ô, coisa Ai, boa. gente, Vamos parar agora, a gente pode peraí, parar um agora minutinho pra... vamos Ô, gente. fermentação natural. Oh, meu Ai, Deus. gente, o que é isso? Isso Isso é como é memória comer. afetiva. Deixa eu ver Promete que vocês aqui, vão ó. inventar uma receita vegana, por favor? Olha, eu vou pegar o seu pedido e vou levar diretamente para casa, porque eu acho que o seu pedido e de mais algumas outras pessoas são importantes. É licença. importante a gente Né? ouvir. Muito bom. Agora aqui tá escrito fermentação natural. Olha quanta coisa. Felipe, esse Dá é licença, azul. gente. Que incrível. Mas voltando ao panetone. Eu perdi o foco, não era. Eu tô tentando voltar. É Fini, é parceria com Fini. E é uma delícia. Pinta-língua. Gente. Deixa eu ver. Esse aqui Enquanto depois a eu gente faço faz, eu vou questão, pintar acho minha que- língua Vai pra você. Olha Esse aqui só. vale muito a pena experimentar, que é o de Eu vou experimentar todos enquanto a gente grava. caramelo Vai salgado. Ai, que delícia. Adoro. Vai pintando a língua aí. Uhum. Enquanto isso, Dani, me conta um pouco. Porque tem toda uma coisa da fermentação natural, da massa madre. Como é que é isso? Vou te contar tudo. Lembra que eu comentei que eles vieram da Itália, né? Uhum. E aí, o pessoal, eu tenho uma lenda interna nossa, e eu super acredito, porque a Balduco é feita dessas histórias maravilhosas, de que a massa madre veio da Itália. E essa massa madre que veio da Itália no navio, com o senhor Carlo e a senhora Margarita, que trouxeram a massa para cá, veio com eles no navio nesses dias. Quando chegou no Brasil, eles mantiveram e alimentam, porque o fermento você vai alimentando. É a mesma massa que faz o panetone que a gente tem hoje. Então, é a mesma Hoje? massa há 70 anos, isso. Meu Deus. E aí, eu vou depois, se você puder, né, trazer essas imagens, que eu acho que é legal. Por favor, já tá no ar, já tá no ar. A gente tem o lugar onde está essa massa madre, lá na frente tem os bercinhos, porque quando a gente começa a dar início ao processo de fabricação do panetone, esses pedacinhos da massa são retirados e colocados em berços, que a partir daí são feitos ali os panetones. Então, assim, Pelo amor vocês de estão Deus. super convidados depois. Eu vou, assim, faço muita questão. falar, A eu vou gente cheia, vai. porque A eu gente... como. Deixa eu ver se você tá com a língua azul. Tá. Mostra. Ai, muito Então, É bom, viu, gente? é importante, porque assim, vocês vão lá conhecer depois, mas eu acho assim, a beleza tá, porque é um processo, um panetone desse aqui, ele demorou 48 horas para ser feito. Então, é um processo de muito carinho, é feito com muito carinho, com muito cuidado, para manter a qualidade que a Balduco vem trazendo nos últimos 70 anos. Isso tudo que a gente está falando, a gente está falando de receita, a gente está falando de histórias, a gente está falando da história de vida desse empreendedor, né, que há 70 anos teve essa ideia brilhante. Você acha que
tudo isso se reflete na maneira como as pessoas trabalham na Balduco? A gente tem um estudo da Gartner que fala que 75% das pessoas que trabalham com gestão estão se sentindo sobrecarregadas. Você acha que o fato de trabalhar em um lugar com uma cultura bastante sólida, né, isso ameniza um pouco essa sobrecarga? Eu sempre acredito que felicidade no trabalho deveria ser um tema, inclusive como prioridade nas pautas de RH, né? Olhar para como que o colaborador se sente naquele ambiente de trabalho, eu acho que é mega importante. A cultura de uma empresa como a nossa faz toda a diferença. A gente tem pessoas que realmente... E eu falo, eu saí da Accenture, que era uma empresa também que eu amava, para estar na Balduco por escolha, porque eu amei a empresa, amei o jeito... Eu vou comer o de caramelo salgado, porque eu tô gostando da história. É isso. Enquanto ela vai contando, Tipo uma eu vou pipoca. comendo. Tá bom. É isso. E aí, eu acho que assim, faz toda a diferença agora. A gente tem que também estar na pauta de RH o olhar para a saúde mental dos colaboradores, né? A gente nunca foi tão bombardeado com informações como a gente vem hoje. Meu filho tem mais informações do que eu nunca tive em toda a minha vida. Então, eu acho que assim, esse sobrecarregar não só de trabalho, mas a quantidade de informações que a gente tem, dúvidas sobre muitas coisas, a gente estava comentando antes, poxa, parece que a gente está sempre desatualizado. Sim. Isso sobrecarrega, né? Não só o colaborador, mas como a gente como pessoa. Então, eu acho que a gente, sim, precisa se olhar, mas também é responsabilidade das organizações cuidar da saúde mental dos colaboradores. Dani, você falou de felicidade, você falou de se olhar, para lidar com isso tudo. Quais são as principais competências que você acha que as lideranças e as pessoas precisam ter para lidar nesse cenário atual, com com esse tsunami de coisa tecnológica que está chegando com a gente? Acho que são muitas as competências, elas não saem de moda, mas tem uma em especial para esse momento, que é a adaptabilidade. A sua capacidade de entender que a gente está aprendendo toda hora e se adaptar às mudanças que estão acontecendo, sejam elas tecnológicas, sejam elas do ponto de vista de impacto ambiental, sejam elas das gerações. Então, imagina que uma liderança hoje, ela tem que ter a capacidade... São mais de 4 gerações numa mesma empresa trabalhando, às vezes no mesmo lugar. Então, você tem que ter a capacidade de entender que você é diferente do outro, e isso é uma capacidade importante. Mais do que isso, acho que empatia, capacidade de você poder... Eu acho que o respeito, como, né, dentro dessa empatia, respeito, capacidade de lidar bem com os dados, então, também entender que eles podem trabalhar para você, que também está dentro das competências que a gente trabalha hoje, entre outras. Bom. Eu quero saber se meu dente está sujo. Bom, eu tô com a boca azul, então. Não, senão a gente falaria, né? Eu preciso Sororidade. saber que o biscoito de caramelo salgado é Não é maravilhoso. maravilhoso? É Eu falei. surreal. Gente, Mas meu dente está sujo? Não. Problema. Eu me perdi toda aqui na entrevista, porque realmente é muita emoção ter todo esse estímulo aqui. E aí, eu estava falando de cultura organizacional, quando eu conectei a questão das pessoas estarem cansadas com a importância de ter uma cultura organizacional forte, né? E aí, a pergunta é, quais são as estratégias que podem ser mais eficazes para promover uma experiência de trabalho positiva entre os colaboradores e as colaboradoras, né? Você estava dizendo que existem alguns rituais, né, bem importantes e bem tradicionais dentro da Balduco. De que maneira esses artefatos de cultura fortalecem as pessoas, né, e as motivam a continuarem durante tanto tempo nessa viagem, nesse propósito? Nessa delícia, Essa né? delícia toda aqui. Então, a cultura tem um papel fundamental para explicar, desde o momento em que a gente está contratando, a gente conhecer a nossa própria cultura, para poder apresentar para aquela pessoa que está entrando nova, ela é importante, bem como depois, como é que você mantém essa cultura viva através das histórias e através das ações que são realizadas no nosso dia a dia. Mas eu acho que é importante dizer que, às vezes, a gente... Tem rituais que eles servem para a organização toda. Então, um exemplo que eu te comentei, eu tenho um ritual que é quando um colaborador faz 25 anos de empresa, ele tem um almoço especial com toda a diretoria e com os donos da organização, mais o CEO, para ser reconhecido por aqueles 25 anos com uma história dele contada num livro. Então, a gente entrega um livro, entrega um presente, é um ritual. Mas isso funciona para toda a organização, mas não é sempre
dependendo do público, você tem que pensar o que você pode fazer diferente para você apresentar a cultura. Não é, a cultura ela está no nosso dia a dia, na forma com que a gente trabalha, mas às vezes a forma de você apresentar precisa ser pensada de público para público. O que eu acho que a Balduco tem muito bom e que todo mundo conhece é a história, os donos como heróis, porque são pessoas que são reais empreendedores, então as pessoas são apaixonadas e eles estão presentes dentro da organização, e rituais que são dados pelas próprias lideranças, que são capacitadas para isso. Então, a liderança ela tem que representar o que é a empresa também. Então, cabe a gente estar sempre treinando, comunicando. É a comunicação como espinha dorsal mesmo, para fazer acontecer. Fundamental, né? Fundamental. Acho que cultura e comunicação estão muito conectadas, né? E eu queria saber de você, Dani, como é que é esse dia a dia das pessoas que estão lá vivendo toda essa história e esse desafio entre manter viva a história com esse olhar para o futuro, né? Existem resistências? Quais são as estratégias que você, como head de RH, acaba lançando mão para fazer com que as pessoas estejam muito conectadas a esse passado glorioso que nos trouxe até aqui, mas com o olho no futuro? Não, eu só quero falar uma coisa antes. Deixa eu interromper. O negócio de sincronicidade cerebral aqui, minha filha. Para, eu roubei tua pergunta? Não, porque eu tava aqui pensando, como é que será que é essa questão de tradição e inovação? Desculpa. Pronto. Tá vendo? Roubei a pergunta. A gente tá com a mesma curiosidade. Mas eu acho que é um Desculpa, trabalho... Não, como é que você sabia, bem? Não, e é incrível, porque assim, uma palavra que a gente usa para isso que vocês estão falando e que está presente na nossa agenda estratégica é contemporaneização da marca. Como é que você contemporaniza uma marca que está presente no mercado brasileiro há 70 anos? Como é que a gente traz inovação? Porque hoje a marca ela fala com todos os públicos. É verdade. E antes, eu não sei se vocês tinham essa história, você falava muito, eu falava com a minha avó, amava a Balduco, a minha mãe. Mas como é que você consegue carregar toda essa história e falar de qualidade, falar de um produto que você vai continuar trazendo para a mesa do Natal, por exemplo, como é o panetone, o chocotone, como é que você contemporaniza essa história? Então, a gente fala muito, entre todas as coisas que a gente tem uma agenda estratégica que ela traz contemporanização como uma das principais alavancas para aquilo que a gente está construindo para o futuro. Então, contemporaneizar a marca está presente para mim, que sou da RH, mas para toda a organização, explicando como é que a gente vai fazer isso. Pela marca, pelas pessoas, no financeiro, né? Olhando para a sociedade, com o impacto social. Então, essa é a forma que a gente encontra. E, claro, a história sempre está ali presente, tá? Então, dá para equilibrar tradição e inovação. Com certeza. Ótimo. Bom. Quando chega essa hora de encerrar o episódio, a gente fica com aquela dorzinha no coração. Mas, Dani, que papo gostoso. Muito obrigada. Parabéns pela... Falei errado, parabéns. Parabéns. É uma outra língua. Vamos de novo. Mas não põe essa palhaçada não, viu, Gabriel? Põe sim. Essa é a hora. Essa é a hora que o editor fala assim, claro que eu não Obrigado. vou colocar. Ele só agradece lá, obrigado. Dani, obrigada pela sua gentileza de ter vindo até aqui à sede da Escola do Caos para bater esse papo com a gente. Uma honra te conhecer. Já te conhecia do mercado, já conhecia a sua fama de ser uma pessoa extremamente competente, extremamente assertiva e, ao mesmo tempo, uma pessoa amável, empática, querida, verdadeira, autêntica. E, de fato, foi isso que eu pude ver nesse contato com você. Muito, muito obrigada pelo seu tempo e por compartilhar um pouco da história da Balduco e das estratégias que vocês têm para esse ano de 2025 por lá, viu? Muito obrigada. Foi ótimo, obrigado. Você só tangibilizou tudo que a gente já conhecia sobre você, mas muito obrigado também pelos recebidos. Foi ótimo. Pelos mimos. E agora eu quero ir lá conhecer, viu, gente? Tá gravado. Depois a gente mostra a nossa visita aqui, viu? Não, foi um prazer. Primeiro, vocês são incríveis. É uma delícia fazer um bate-papo com vocês. Vocês deixam a gente à vontade desde o início. E acho que isso faz toda a diferença para a gente conseguir fazer uma conversa que seja bacana. Eu acho que as conversas... eu gosto do que vocês fazem, porque... A gente aprende muito. O que serve para minha empresa não necessariamente vai servir para outras, mas pode inspirar outras formas de fazer, né? De outras empresas, de outros negócios, até de outras áreas, não necessariamente do RH. Então, foi muito especial ter essa troca. Obrigada por vocês terem dado a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre a marca, que é tão importante para nós que trabalhamos lá na Balduco. E eu espero poder estar aqui nas próximas vezes. Com certeza. Adorei! Me convidem. De repente, mais no final do ano, para saber como é que rolou esse projeto de IA por lá?
Quem sabe? Rolou Não uma é? promessa aqui? Ai, vamos. Aí vocês vão conhecer a nossa fábrica e Boa. depois conhecer o que a gente está fazendo de inteligência artificial Boa. nas E novas é bom que funções perto no do futuro Natal do já dá pra trabalho. ganhar o de 4 quilos. É isso! Gente, acabou esse papo delicioso. Dá licença que a gente precisa ir comer panetone. Tchau. Tchau. Até semana que vem.